forte é o nosso Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo de número 39. Hoje cedo nós falamos sobre o último sermão antes da correção. E agora eu quero estar lendo o capítulo de número 39. Nós vamos estar vendo aqui o que Deus está ministrando ao nosso coração. E se você está de alguma forma meio perdido, sem saber a sequência dos textos, é só ir lá no YouTube, conferir as pregações anteriores e você vai conseguir entender o raciocínio, mas todo o sermão é único, até porque o Espírito Santo age de maneira bem específica quando nós lemos a palavra. A uns corrige, a outros exorta, a outros consola, a outros direciona e a outros traz essa palavra de salvação, né? Enfim, Deus age da maneira como lhe aprouver. Mas é importante estarmos sempre tendo esse momento em contato com a palavra. Leamos então capítulo de número 39, que diz assim: Foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. Era um 10º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes e rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio, Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarzequim, Rabi-Sares, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Tendo-os visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei. Pela porta que está dentre os muros de Zedequias, saiu pelo caminho da campina, mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e fizeram subir a Ribla, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista deste. Também matou todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram a casa do rei, as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e os sobreviventes do povo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Porém, os mais pobres da cidade, que nada tinham deixado, Nebuzaradã, o chefe da guarda da terra de Judá, lhes deu vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, chefe da guarda, dizendo: Toma e cuida dele, e não lhe faça nenhum mal, mas faz-lhe como ele lhe disser. Deste modo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, ordenou a Nebuzaraban, Rabi-Sares, Nergal-Sarezer, Rabi-Mac e todos os príncipes do rei da Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias palavra do Senhor, estando ele ainda detido no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Eis que eu trarei minhas palavras sobre esta cidade para o mal e não para o bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiastes em mim. Palavra do Senhor, capítulo de número 39 do livro de Jeremias. Bendito Deus, mais uma vez. O instrumento é falho, a palavra não. Então Deus usa as nossas vidas para que possamos comunicar com fidelidade, com zelo, ó Deus,
e nessa dispensa que é a Tua palavra, trazer o alimento, ó Deus, que vai nos alertar, nos corrigir, nos exortar, nos consolar, nos direcionar e nos dar esperança, porque é assim que a Tua palavra faz com cada um de nós, Teus servos. Oramos para que aqueles que não têm a iluminação do Teu Espírito e ainda não foram chamados à conversão, ó Deus, que o Senhor chame a vida nesta noite, aqueles que porventura estejam longe do Senhor, distantes por conta do pecado e distantes porque os olhos estão fechados e precisam ser abertos para a salvação. Assim oramos, ó Pai, e oramos com o perdão dos nossos pecados, confessando nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então a nossa fala nesta noite, a disciplina de Deus sobre Israel. Disciplina de Deus sobre Israel. Eu quero lembrar que os reformadores, eles utilizam 3 parâmetros para distinguir se uma igreja de fato é fiel a Deus, a palavra de Deus, e 3 deles são a pregação fiel das Escrituras, o exercício dos sacramentos, né? E bem como o exercício da disciplina. A disciplina é sempre um ato que é um ato em que pecador julga pecador, mas sempre entendendo que esses pecadores são pecadores redimidos, ajudando outros pecadores redimidos a se aproximarem mais de Cristo, através de um ato disciplinar. E toda disciplina visa a restauração do culposo, ou seja, todo exercício de disciplina na Igreja Presbiteriana do Brasil não é para massacrar, não é para expurgar, é para que o culposo se veja arrependido daquilo que fez, daquilo que pensou, daquilo que realizou, e com isso se volte para o Senhor. Por isso que o último passo num processo disciplinar é a exclusão. Vai pela admoestação, vai pelo afastamento da comunhão, vai por esses caminhos. E se o culposo, em hipótese alguma, se vê arrependido daquilo que fez, que trouxe prejuízo para a sua vida, para a sua fé e a vida de outros também, se ele não se arrependeu, aí a Bíblia vai nos dar condições de ter uma atitude mais radical, que seria o afastamento pleno da comunhão, ou seja, a exclusão daquela pessoa. Mas são casos muito raros em que isso aconteça, porque sempre desejamos que o culpado, o ofensor a Deus ou às pessoas, se arrependa daquilo que fez. Irmãos, pegando essa introdução e essa fala da maneira como nós pensamos como igreja acerca de disciplina, no contexto do Velho Testamento não era assim. A disciplina de Deus era bem dura. No contexto do Velho Testamento, quando havia algum tipo de correção, a correção implicava inclusive em morte. Nós temos lá no livro de Josué, quando houve um pecado escondido na tenda de Acã, houve a morte, a sentença sobre ele, sobre a sua família, foi a morte por apedrejamento, algo assim terrível, né? A lei daqueles dias era assim. E amados, e Deus, o próprio Deus, da sua ação, ele trazia um juízo muito duro quando ele queria disciplinar uma nação, um povo, uma cidade ou alguém. E aqui, irmãos, nós temos essa descrição desse ato disciplinar de Deus para com a nação de Israel. E quem é esse instrumento pelo qual Deus usa para que essa disciplina fosse exercida? A Babilônia. Temos falado aqui já há quase um mês sobre a história do livro de Hebreus, as descrições, e aqui mais uma vez a Babilônia é uma referência para nós, para entendermos aquilo que Deus está querendo nos ensinar. Gente, a Babilônia, ela representa mais do que um país, ela representa uma ideia, mais que um lugar no mapa, uma filosofia que desafia e se opõe a Deus, né? Lembremos que os babilônios, eles estão ali localizados na região da Mesopotâmia, né? Fica entre os rios Tigre, Eufrates, né? Exatamente naquele contexto. A Babilônia hoje é o atual Iraque.
Lembremos, portanto, que eles descendem de Nimrod. Nimrod é bisneto de Noé, né, que queria construir uma torre até os céus, para que os seus nomes ficassem lembrados por toda a vida, né? E fossem os nomes deles notórios pelo poder de construção. Entendendo isso, voltemos para o capítulo de número 36 de Jeremias. No capítulo 36, quem esteve assistindo e participando do nosso culto hoje pela manhã, se lembra que Jeoaquim foi aquele rei que rasgou o livro, né? Ele vai, tal qual a descrição no capítulo de número 36 vai nos detalhar, que houve um momento em que o rei Jeoaquim, ao ouvir a palavra que Deus havia dado para Jeremias, transmitido por Baruque, transmitido a ele, bem como aos príncipes, ele vai rasgar o rolo, lembrando que o rolo aqui é a Bíblia do Velho Testamento, escrita em pergaminhos, guardada em jarros, como muitos dos textos bíblicos foram encontrados na região do Mar Morto, nas cavernas de Qumran, né? Então aquele texto era um texto sagrado, porque o próprio Deus deu a palavra para Jeremias, e Jeremias reproduzia aquilo para a nação de Israel. E o rei Jeoaquim, estando no seu palácio num dia de inverno, próximo à sua lareira, à medida que o texto era lido, ele pega um canivete de escrivão, ele rasga o livro e o rolo e lança o rolo no fogo, numa atitude de completo desprezo, desdém. E Deus disse que haveria de castigá-lo. Portanto, no capítulo de número 36, verso de número 32, diz assim: o próprio Deus: castigá-lo-ei e a sua descendência e aos seus servos por sua iniquidade, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, e não me ouviram. Deus está dizendo: eu vou punir por conta disso. Amados, Deus não é o Deus que deve ser tratado com falta de zelo, com falta de temor. E houve uma falta de temor, de reverência, de percepção de santidade de quem? Do rei Jeoaquim, que rasga e que lança o fogo. E aí no capítulo de número 37 de Jeremias, verso 1, diz assim: que após esse ato do rei de rasgar o rolo e lançá-lo no fogo, diz assim: nem o rei, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos à palavra do Senhor. Eles não tiveram temor, eles não rasgaram as suas vestes, eles não tiveram nenhum tipo de honra para com o Senhor, nessa última palavra, nesse ultimato que Deus havia dado para eles, no último sermão, na última fala de Deus. E lembrando que Deus havia ordenado para que Jeremias escrevesse desde o primeiro momento que Deus levanta Jeremias, lá no capítulo de número 2 do livro, dando todas as palavras e profecias, denunciando o pecado, falando de arrependimento, falando do amor de Deus, lembrando-os de como eles eram, de como a nação foi chamada para ser uma nação sacerdotal, para servir ao Senhor. Desde o capítulo 2 de Jeremias, Deus está falando o quanto ele queria ver a correção daquela nação. E amados, capítulo 2 passa, capítulo 2, 3, 4, 5, o livro chegando aqui no capítulo 39, e o povo se mantém irredutível, e a sua liderança através do rei Zedequias é personificada agora como esse rei. E o rei Jeoaquim tinha tido aquele ato de rasgar e de queimar o livro. Depois disso, irmãos, desse momento em que Deus traz essa palavra, que ele viu que não houve quebrantamento do rei, dos servos, não deram ouvidos à palavra, aquele povo ainda fez uma coisa absurda. Eles pegaram Jeremias, lançaram Jeremias em uma cisterna. Antes disso, prenderam
Jeremias, e depois Jeremias é lançado num fundo de um poço, não por sua culpa ou crime, mas porque ele representava a vontade de Deus. Parece que ver o profeta é ver alguém que na sua própria vida havia uma mensagem declaratória de que Deus estava denunciando o pecado por meio do profeta. Eu não sei se você já teve situação de encontrar alguém que te deve, ou alguém que fez alguma coisa contra você na rua. Eu não sei, eu já tive algumas experiências, tanto de uma quanto de outra. Tanto de alguém me pedir alguma coisa, eu emprestar, a pessoa não conseguir pagar, quanto alguém que me fez algum tipo de mal. E aí, quando você encontra a pessoa na rua, ela quer fugir de você como o diabo foge da cruz. A pessoa não quer estar perto. Se você está do lado de cá, ela passa para o lado de lá. Se ela te vê de um lado, ela se esconde, fica meio escondidinha, para que você não veja que ela está ali, porque ela está envergonhada, ela está constrangida, porque ela fez alguma coisa, ou ela não te pagou, ou ela fez algum mal tão grande para você, que esse mal fez com que ela visse o quanto ela foi prejudicial à sua vida, e tendo essa consciência e sem aquela humildade para pedir perdão, para reparar aquele dano realizado, ela foge, porque ela não quer ter contato com você. E amados, o que está acontecendo aqui é que Jeremias representava essa mensagem. Então nós não queremos ter essa mensagem num processo psicológico de negação. Não queremos ver o profeta. Então vamos prender, vamos pôr num calabouço, e depois do calabouço a gente não quer ver Jeremias nem pintado de ouro. Vamos deixá-lo em uma cisterna, em um poço, num local cheio de lama, escuro. Vamos esconder, porque nós não queremos ver Jeremias, porque Jeremias revela a nossa vergonha, revela o nosso constrangimento. É isso que está acontecendo. Irmãos, daí em diante, os avisos de Deus deixarão de ser um mero acórdão. O que é um acórdão? Acórdão é quando, hoje a gente está tendo muitas informações acerca de tribunais, né? Acórdão quando há uma sentença, e essas sentenças têm que ser informadas para a vítima, o criminoso, ou alguém que está dentro daquele processo judicial. Então, o acórdão divino, a decisão, agora estava sendo proclamada. Agora, a decisão tinha que ser cumprida. Deus estava dizendo: nação de Israel, eu vou pesar a mão sobre vocês. Eu vou tratar vocês com juízo, se vocês não se arrependerem. Lá no capítulo 29, Deus está falando: buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Deus está dizendo: há esperança para Israel, né? Em outros momentos, Deus está dizendo: olha, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Deus dando chance, mas Israel nada. Então agora era a hora de experimentar não somente o amor de Deus, mas experimentar a justiça de Deus. E o executor dessa justiça era a Babilônia. Vejam, irmãos, o executor da justiça de Deus era um povo em que a sua filosofia de vida, a ideia era anti-Deus, era anticristã. Percebam, em Davi, irmãos, nós vemos a ascensão de Israel. Aproximadamente no ano 1000, Davi unifica as 12 tribos e se torna um rei, a tal ponto de que nós temos na teologia bíblica a referência do governo de Davi como o governo de Deus. Por isso que Davi é essa grande referência, como sendo essa referência de como Deus governa, une, dirige o seu povo. Mas por meio de Zedequias, e a partir daquele ato de Joaquim, agora vem a decadência. Com a decadência vem a ruína. Com a ruína vem a disciplina. Agora chegou. Chegou o ano de número 605 a.C. Jerusalém estava sitiada. O cerco durou quase um ano e terminou com a destruição de Jerusalém entre o ano 587 e 586 a.C.
Irmãos, o que vai acontecer conforme a leitura do texto? Jerusalém foi cercada pelo seu opressor. Colocaram em fuga Zedequias, que fugiu em direção à campina. Mas Nabucodonosor mandou que encontrasse ele de todas as formas. Encontra o rei, encontra seus filhos. Zedequias tentou fugir, mas não houve esconderijo para ele. E aí, depois de encontrado, irmãos, aquele rei que estava com o coração endurecido para com Deus, o seu algoz, o seu opressor, que era a Babilônia, vaza os olhos do rei, mata os filhos do rei. E agora, queridos, queimam o palácio do rei. E aí é agora que começa, irmãos, todo um processo de decadência, porque queimam o palácio, derrubam os muros de Jerusalém, a cidade era toda murada, e aí vem todo um processo de ruína, porque além disso, eles vão mexer posteriormente com o templo que foi levantado por Salomão, é destruído nesse momento. A casa de Deus, que é o lugar onde Jeremias vai e lê o rolo, a princípio, diante do povo, no pátio, no átrio. Agora o templo também é exposto ao nível de destruição. A cidade é queimada. O capítulo de número 34 de Jeremias detalha um pouco mais desse juízo de Deus sobre Israel. Deus havia avisado, o aviso foi dado, que o exército caldeu pelejaria contra Israel, que ela seria queimada, que Zedequias veria Nabucodonosor face a face, e de fato isso aconteceu, e que até certo ponto a sua vida seria preservada, a vida de Jeremias seria poupada. Gente, o que foi profetizado em tão pouco tempo agora é o que? Se cumpriu. Aqui no capítulo 39 é o cumprimento do que é dito no capítulo de número 34, de maneira mais específica, mas no decorrer de toda a Bíblia, de todo o livro de Jeremias. Interessante, irmãos, que Ebed-Meleque, um etíope, portanto um gentio, está no meio dessa história. Esse etíope era alguém que servia o rei. Etíope, quando falo de Etíope, era Etiópia, país africano, né? Até se alude de que provavelmente a Arca da Aliança esteja com uma tribo também, um grupo étnico da Etiópia. Mas, irmãos, esse etíope estava ali para servir o rei, ele era um serviçal. Interessante, irmãos, que a vida dele é poupada e a do rei posteriormente é ceifada. Nisso nós vemos o cuidado de Deus sobre o servo gentio. Vamos ver isso depois. A conta chegou, a disciplina veio, duramente, mas veio. De Deus não se zomba. Gálatas capítulo de número 6, 7 diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça-se participante de todas as coisas boas que aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ceifará. Irmãos, o que aconteceu? O ano passado o tema da nossa igreja foi tempo de semear. E nós vimos cerca da parábola da semente, que o semeador é o nosso Deus, e a semente é a sua palavra. O semeador também somos nós que servimos a Deus. E aí nós vimos o quanto importante nós termos a noção do que nós estamos semeando, de que tipo de semente nós estamos semeando na nossa vida. E naquele contexto, a nação de Israel não semeou uma boa semente. E o fato de não terem semeado uma boa semente implicou nesse cumprimento posterior daquilo que Paulo vai nos ensinar em Gálatas capítulo de número 6, verso 7, de que aquilo que eles semearam, eles colheram. Em cima disso, irmãos, 4 lições importantes para a nossa reflexão nesta noite. 4 lições que a gente pode aprender com tudo isso. Primeira delas,
não despreze a palavra de Deus. Não despreze a palavra de Deus. Desprezo é a falta de apreço ou falta de consideração por algo ou alguém. Sentimento de superioridade em relação a algo ou alguém. Desconsideração, desdém, deboche, sem consideração, sem estima, sem sentimento, aversão. Irmãos, desde praticamente o capítulo 2, Jeremias está falando do quanto aquela nação precisava se arrepender, tal qual Nínive, que era uma nação pagã, se arrependeu posteriormente dos seus pecados. Mas a nação de Israel, que era o povo de Deus, que precisava voltar-se para o Senhor, naquele momento de confissão, de arrependimento, eles não fizeram, porque agiram com desprezo. Capítulo 2, verso 32, Deus está dizendo assim: o meu povo esqueceu de mim. Capítulo 4, verso 22, Deus está dizendo: esqueceram do Senhor seu Deus. Capítulo 5, verso 7, Deus diz assim: teus filhos me deixaram e juraram pelos que não são deuses, depois de irem até de eu ter fartado, eles adulteraram buscando outros deuses. No capítulo 5, verso 19, Deus está dizendo: como vós me deixastes e servis a deuses estranhos. No capítulo de número 22, verso 9, Deus, como o marido, está dizendo assim: vocês, como uma noiva, deixaram a minha aliança. E por fim, irmãos, a atitude que o rei vai, rasga o rolo, a palavra que Deus tinha dado para curar, para restaurar, para mudar a sorte. Mas o rei rasga e joga no fogo. Desprezo. Irmãos, precisamos estar atentos, porque Paulo no Novo Testamento fala algo precioso numa frase curta, lá em Tessalonicenses capítulo 5, verso 20. Paulo diz assim: não desprezeis profecias. O que eles fizeram lá? Eles desprezaram tanto o profeta quanto a profecia. E desprezaram tanto o Deus que deu a palavra profética. E agora estão colhendo. Então fica para nós, nos dias de hoje, ao olhar para trás, porque temos aí cerca de quase 5.000 anos de distância entre a Babilônia lá atrás e praticamente olhando agora para a nova dispensação, para 605 a.C., e de lá para cá nós temos cerca de aí vamos pegar quase 2.600, 2.700 anos. Nós temos que olhar para trás e ver, puxa vida, o que aconteceu com aquele povo que desprezou a palavra? Nós temos que aprender com os erros deles. Porque hoje, lamentavelmente, há muitas pessoas que até dizem serem cristãs, até dizem serem cristãos de maneira ampla, geral, mas o quanto desprezam a palavra que dizem que creem. Quando nós olhamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e verso 19, o Senhor, no fechamento do livro, do cânon, ele diz: se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro da profecia, Deus o tirará da parte da água da vida. A importância de entender que o Velho Testamento, palavra de Deus, o Novo Testamento, palavra de Deus, e nós não podemos tirar nem o i, nem o tio, nem tirar e nem acrescentar nada daquilo que está estabelecido no cânon, mas cremos que essa palavra é para nós regra de fé e prática, e ao mesmo tempo, irmãos, não desprezar a profecia. E hoje, eu posso dizer que você está ouvindo a palavra da profecia. Não sai da minha cabeça. Estou extraindo um texto. A igreja, ela tem uma voz profética. E essa voz profética é para denunciar o que está acontecendo na sociedade nos dias de hoje. Não é para a igreja assistir e ficar com os braços cruzados ou tomando posições, mas é para a igreja denunciar e dizer: isso é pecado. É pecado das autoridades, é pecado das nações, isso é pecado contra Deus, é pecado contra o homem, isso é pecado. A igreja tem essa missão, mas também de anunciar: existe esperança e salvação, existe conserto, e o conserto está no Evangelho, o conserto vem por meio de Cristo. Então, meus irmãos, não ignoremos a profecia, palavra de Deus. Segundo,
Não ignore a maneira de Deus agir. Não ignore a maneira de Deus agir. Irmãos, Deus está usando aqui de uma forma, de um meio ordinário, natural. A princípio, em relação a Jeremias, Deus está usando de algo sobrenatural, porque é o Deus eterno e santo que está falando com esse profeta e dizendo: escreve tudo que eu estou te dizendo e reproduz isso. Aí nós temos a questão do transcendente tocando o imanente, o Deus transcendente tocando aquilo que é tangível. O transcendente é o Deus eterno, é o Deus da montanha, é o Shaddai, é o Deus que é o Deus da justiça, é o grande eu sou, que se manifesta e que vai comunicar a Jeremias o imanente, aquele que é tangível, aquele que é falho, aquele que é limitado, a sua palavra. E Jeremias entende que esse contato com o transcendente lhe era suficiente. No entanto, ele se vê até incapaz para cumprir tamanha missão no capítulo de número 1, mas ele cumpre a sua missão. E Jeremias, portanto, irmãos, era esse porta-voz de Deus, que tinha a palavra de Deus. Agora, irmãos, é de estranhar, porque isso fazia parte da história de Israel. Primeiro momento que Deus vai se revelar a Moisés, uma sarça ardente. Deus se manifesta, Deus diz: olha, tira as sandálias dos seus pés, porque a terra onde você está pisando é terra santa. Se apresenta de maneira sobrenatural. Moisés desce da montanha, o rosto está resplandecendo da glória de Deus, a ponto que ele tem que pôr um véu. Esse povo teve contato com a transcendência, ele viu as ações, os prodígios e os sinais desse Deus transcendente, as teofanias, as aparições de Deus por meio de anjos, coluna de nuvem, fumaça, fogo, sarça. E Deus usa inclusive uma mula para, de alguma forma, não permitir que o povo hebreu fosse amaldiçoado, onde Deus torna, a gente tem história aí, nos contos aí do burro falante, lá atrás, uma mula falante. A mula sendo usada em Números capítulo de número 22 para mostrar para Balaão que ele estava errado, o caminho não era aquele que ele queria, e Deus coloca anjos ali para impedir que Balaão fizesse uma besteira, mas a mula entendia e Balaão não entendia, e Deus usa até uma mula para falar com o servo dele. 3 vezes Balaão vai lá e espanca a mula, bate na mula. O que você está fazendo? Eu fico pensando nessa conversa, gente. Imagina uma conversa dessa aí. Aí ela fala assim: porventura não sou a tua jumenta? Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo inclinando a cabeça, prostrou-se. Deus usando uma mula para falar. Deus usando pais, homens sérios, Abraão, Isaac, Jacó, José, 12 tribos. É só ir hoje para Israel que você vai ver em loco a realidade de todas essas coisas. Deus usando esses profetas, Samuel, Elias, Eliseu, Isaías, Amós, Jonas. Deus usando Jesus. Deus usando homens falhos como Mateus, Marcos, Lucas, João, o apóstolo Pedro. Um homem como Paulo, que lutava contra a vontade de Deus e por isso consentiu na morte de cristãos. Deus usando, irmãos, esses homens todos para levar a sua palavra. Então não ignoremos o modo de Deus agir. O modo de Deus agir no contexto do Velho Testamento era usar Jeremias, era usar Baruque, para que aquela palavra fosse comunicada, e muitos outros grandes profetas e outros que tiveram uma presença não tão intensa como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, mas que foram usados pelo Senhor para levar a sua palavra, para serem profetas de Deus. E amados, hoje, quem são
esses homens e mulheres os quais Deus usa para levar a palavra, as verdades eternas ao coração das pessoas. Somos eu e você. E aí, quando nós nos lembramos de Hebreus, capítulo de número 1, verso 2 e 3, quando Hebreus vai dizer assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, muitas vezes, a frequência, de muitas maneiras, muitos modos, aos pais, aos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, quem Deus usou? Os pais, os profetas. Hoje nos fala pelo Filho, o tempo. Ou seja, Deus aqui nos mostra, irmãos, a frequência, o modo que Ele usa e em que tempo Ele está usando. E aí Hebreus vai dizer: hoje Deus nos fala pelo Filho. Então, quando nós conhecemos o Evangelho, quando conhecemos a Cristo, nós somos esses que o Senhor, a despeito das nossas limitações, nos usa para levar a palavra, para levar esperança, para levar uma palavra que confronte uma realidade pecaminosa. Deus usa das mais variadas formas. Então, o grande problema naqueles dias, irmãos, é que eles ignoraram a maneira de Deus agir. Mas eles tinham toda uma história do Deus transcendente usando o imanente, o fraco, o falho, o pecador, mas gente que tinha compromisso com Ele para levar a palavra da verdade. Não ignore a maneira de Deus agir. Não ignore a maneira de Deus agir. Alguém pode dizer: eu só ouço fulano de tal. Mas às vezes Deus está colocando alguém pertinho de você ali, gente piedosa, temente ao Senhor, para te dar uma palavra, para te ajudar, para orar com você, para ser referência de vida, de testemunho cristão. Mas eu só ouço fulano. Misericórdia, né, gente? Misericórdia, né? Deus coloca pessoas na nossa vida que a gente nem imagina. Eu já citei aqui exemplo de um homem lá da cidade de Mirassol, um presbítero. O homem puxava carroça, mas quando a gente sentava para a gente orar 5 horas da manhã, porque a gente ia para a igreja cedo para a gente orar, a gente sentava, a gente orava juntos. E aquele homem me ensinou tanto. Uma das maiores lições de vida que eu tenho, muito mais que alguns compêndios e livros de teologia que eu tenho na minha casa, mas a vida daquele homem, aquele exemplo chamado Josué, um negro, um homem simples, humilde, mas um homem de coração quebrantado. Gente que Deus coloca na vida da gente para abençoar a vida da gente, para caminhar com a gente, para ensinar a gente, para puxar a orelha da gente. Deus colocou Jeremias para isso, mas eles ignoraram. Então, irmão, não ignore a maneira de Deus agir para ministrar na sua vida. Terceiro, na disciplina de Deus, Deus revela a sua justiça para redimir o culpado. Na disciplina de Deus, Deus revela a sua justiça para redimir o culpado. Irmãos, a disciplina é a correção como um ato da justiça, visando o bem-estar de seu povo. Deus queria resgatar e Deus queria trazer o seu povo de volta. A intenção de Deus sempre foi essa. E vocês se lembram que no último momento em que Jeremias, juntamente com Baruque, vão até o rei Joaquim, e ele rasga e queima o livro, Deus manda com que Jeremias escrevesse de novo. Eu fiquei pensando, né? Jeremias teve muitos trabalhos, né? Dentre eles aquele de levar um pano de linho até o Eufrates, deixá-lo ali no rio, voltar, andar um bom tempo, cerca de 11 quilômetros, e voltar a pé e esperar. E Deus mandou que ele voltasse lá para que ensinasse que a soberba de Israel era como aquele linho podre. A nação estava arrogante. Deus está dizendo: olha, a soberba de vocês é como esse linho podre. E agora, irmãos, Deus está falando: Jeremias, escreve de novo. Escreve de novo. Aí Jeremias chamou Baruque. E escrever, gente, desde o capítulo 2
Quando Deus levantou Jeremias para profetizar para Jerusalém e para Judá até aqueles dias. Era muita coisa. Ele tinha que repetir. É por isso que nós não temos como não pensar, irmãos. A palavra de Deus ela tem que ser repetida sobre as nossas vidas muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Quantas vezes for necessário, para que aquilo não somente entre na nossa cabeça, mas entre no nosso coração. Ele repetiu, talvez chegou na cabeça, mas não desceu para o coração. E quando não desce para o coração, não tem jeito. É desobediência, é resistência, é coração duro, é ação contumaz, é o homem lutando contra Deus. E agora Deus quebrando aquele povo por meio da sua disciplina. Porque a correção de Deus é sempre uma correção amorosa. Deus queria que eles parassem de rejeitar a palavra, que eles entendessem a palavra da profecia, que eles guardassem a palavra no coração, tal qual o salmista diz: guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A disciplina de Deus, irmãos, visava a correção, a restauração de uma nação, de um povo, de uma liderança. E você se lembra que agora Joaquim, juntamente com seus príncipes, ouvem a palavra, mas eles não se importam com essa palavra. Esquece que por trás de uma palavra dura e de quebrantamento, a intenção primária de Deus é de amar, porque Deus é um Deus que ama profundamente pecadores. Deus é um Deus que ama profundamente homens e mulheres, as quais Ele deseja trazer a salvação. E é por isso que a grande declaração de Deus para nós, naquilo que a teologia chama de missio Dei, missão de Deus, foi mandar Jesus para vir ao mundo, para revelar o seu amor para com cada um de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, a missio Dei. A missão de Deus foi mandar Jesus para morrer por pessoas. E essas pessoas somos eu e você. Com pandemia, sem pandemia, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com títulos ou sem títulos, porque a despeito de ter ou não ter, somos todos pecadores que carecemos da glória e da graça de Deus. E nesse caso, irmãos, lá atrás não era diferente. A disciplina era para trazer o povo de volta. E Deus havia dito: com amor eterno te amei e com bondade eu te atraí. Lá em Deuteronômio capítulo 7, Deus havia dito que não havia escolhido Israel porque Israel fosse um povo melhor que os outros povos, babilônios, persas, egípcios. Mas Deus escolheu Israel porque Deus amou Israel e disse: eu amo esse povo, eu vou me revelar a eles para que através da minha revelação a eles, eles comuniquem às outras nações quem eu sou. Amados, na disciplina Deus revela a sua justiça para redimir o culpado. E aquela nação naquele momento era uma nação culpada, eles estavam em uma condição de um estado culposo. Deus revela, irmãos, o quanto deseja trazer de volta o seu povo. E Ele está o tempo todo dando novas palavras. Jeremias escrevendo de novo, comunicando para o rei, comunicando para o povo, falando: olha, Deus disse isso. Deus disse isso. Por isso que quando o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas do fato de sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo e fazermos discípulos, ele fala o seguinte, que ele sentia como dores de parto até que Cristo fosse formado sobre a vida de alguém. Pastor, gente que é comprometida com Deus, crente que é comprometida com Deus, sabe quanto é doloroso, é sofrido ministrar a palavra e levar pessoas a se aproximarem mais do Senhor. Como para nós que somos pais, é tão difícil educar, irmãos, e alguns pais, eles têm negado e renegado a ideia da educação. Educar é difícil. Olha, você tem que estar pacientemente ensinando o filho, ministrando ao filho,
ora você tem que corrigir o filho, ora você tem que disciplinar o filho, ora você tem que ministrar a ele com carinho, com afeto, com amor, ter um vínculo afetivo para que o filho tenha estímulo de aprender aquilo que você está ensinando, porque o que você está ensinando presume que seja o melhor para ele, porque você o ama. E Hebreus vai dizer para nós, irmãos, que Deus é como esse pai que disciplina o seu filho que o ama. E a nação de Israel era o seu filho. E agora ele precisava disciplinar e corrigir seu filho. E a correção viria, irmãos, através do fato de que agora, durante 70 anos, a nação estaria numa atitude de subserviência para com os babilônicos. Esse povo que eu disse, que vinha da linhagem de Nimrod, bisneto de Noé, que tem uma linhagem de arrogância, que construiu os jardins suspensos da Babilônia, grande opulência de reinado, que queria expandir seus territórios, e que agora Deus permite, na sua vontade permissiva, Deus permite que a Babilônia se tornasse o executor da sua disciplina. E aí às vezes a gente fica pensando em alguns momentos da história contemporânea, enquanto nós precisamos avaliar essas questões. E quarto e último lugar, irmãos, Deus surpreende salvando um servo e punindo o rei. Quarta observação: Deus surpreende salvando o servo e punindo o rei. Você vai ver que lá no final do capítulo de número 39, no verso 15, tem uma palavra no finalzinho, parece que a gente até esquece, nem se lembra mais, porque a gente está tão concentrado no que está acontecendo, da punição de Deus, mas irmãos, Deus continua trabalhando e trabalhando para salvar. Deus continua fazendo algo sobrenatural para salvar vidas, pessoas com pandemia, sem pandemia, com lockdown, sem lockdown, com toque de recolher, sem toque de recolher. Deus continua salvando, Deus continua mudando a vida e o coração das pessoas. E naquele contexto, irmãos, de turbulência diante da nação de Israel, nós temos aqui o fato de que Deus havia chamado o profeta Jeremias, capítulo de número 39, verso de número 15. Diz assim: ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, ou seja, Deus deu a palavra para Jeremias, estando ele ainda detido no átrio da guarda. Ele estava preso ainda quando Deus falou. Deus ministrou ao coração dele, falou a ele: vai e fala a Ebed-Meleque. Quem é esse Ebed-Meleque? Um etíope, um servo do rei. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre essa cidade, para o mal e não para o bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, uma referência a Ebed-Meleque, a ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente Deus está dizendo, te salvarei, e não cairás a espada, porque a tua vida será como despojo, porquanto confiastes em mim. O que está acontecendo aqui, irmãos? No meio da turbulência toda, aquela confusão toda, e prende, mata, e gente sendo consumida, disciplinada, corrigida, e gente desesperada porque o exército da Babilônia havia adentrado o território, ultrapassou os muros, adentrou os muros, tacando fogo, incendiando a cidade como um todo. Irmãos, e ali nós temos a descrição de que Deus está falando: Jeremias, vai lá e fala com aquele rapazinho lá. Não sei se é um rapazinho ou um rapazão, mas ele, bem provável que seja um negão. Etíope, né? Um negro. Etíope é negro. África, né? Vai até Ebed-Meleque, o etíope, e fala com ele o que eu tenho para te dizer. E o que Jeremias tinha que falar? Assim eu trarei as minhas palavras sobre essa cidade para o mal e não para o bem. Então eu vou, Ebed-Meleque, eu estou punindo essa cidade. Então chega de palavra boa, chega de coisinha boa, né? E esses cumprirão e se cumprirão diante de ti naquele dia. Você vai ver, eu vou
disciplinar o meu povo. Aí ele falou assim: a ti, porém, para você, Ebed-Meleque, eu livrarei naquele dia. E, amados, a única coisa que a gente tem aqui de referência da vida de Ebed-Meleque é que no final do texto vai dizer que ele tinha confiança. E aí nos faz pensar em Romanos capítulo 1, verso 16, que o justo vive pela fé. Isso nos faz pensar também, irmãos, que tal qual a Bíblia vai nos apresentar, né, que o nosso Deus é um Deus soberano. Salva quando quer, do jeito que quer, quando ele deseja. E aí a gente vê o seguinte: enquanto o rei judeu, que conhecia a lei, que conhecia a palavra, que sabia de todos os eventos de Deus, desde praticamente quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, de todas as promessas de Deus, nós temos um rei que tinha na sua linhagem e na sua história tudo aquilo. Era um religioso. O rei era um religioso, e que agora rejeita a palavra, mas está correndo, está fugindo, tem os olhos cegados, vazados, e que depois é morto. Enquanto o rei estava preso e pronto para ser morto, o escravo gentio estava sendo salvo por sua fé e sua confiança em Deus. Talvez você nunca tenha pensado de Deus trazer salvação num contexto de disciplina e correção. Deus continua agindo. O amor dele não anula a sua justiça. A sua ira não anula o seu amor. Irmãos, então aquele foi o dia de juízo para o rei, mas foi um dia de salvação para o etíope. E é interessante, irmãos, que nos faz pensar naquele momento, de maneira escatológica, aquele dia que o Senhor Jesus havia dito em Lucas capítulo 17, 34 a 36, digo-vos que naquele dia, naquela noite, estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. O rei morto, o etíope salvo. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. O rei morto, o etíope salvo. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. O rei morto, o etíope salvo. A aplicação, irmãos, que nós podemos ter aqui de um texto tão precioso como esse é que a ira de Deus não anula o seu amor e vice-versa, nem seu amor anula a sua justiça, o seu juízo, a sua ira. Eu não tenho dúvidas e posso afirmar de maneira categórica que nós não temos como não dizer que esse tempo é um tempo de flagelo. Mais de 126 milhões de pessoas já morreram. No nosso país, me parece que mais de 300 mil pessoas já morreram. É um tempo de flagelo. Morte, a sombra da morte está aí. Pessoas da nossa comunidade, como foi informado pelo Alan aqui, já com o Covid, alguns irmãos tendo momentos difíceis, pessoas indo embora. É um tempo de flagelo. Você vai me dizer que é um tempo tranquilo? É um tempo de juízo de Deus também, flagelo. E nós temos que ter coragem de dizer isso. Mas também é um tempo de salvação. Porque é no aperto que as pessoas começam a olhar para Deus e ver como suas vidas estão erradas diante do Senhor e precisam se voltar para Ele. E aí, irmãos, ainda que as profecias de Jesus em Mateus capítulo 25 nos façam lembrar: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Naquele dia, a Babilônia estava sendo instrumento de Deus para trazer juízo sobre a nação de Israel. Mas também, tal qual no Novo Testamento, Jesus diz que lá na frente ele vai estar dizendo: vinde benditos de meu Pai. O etíope é esse que o Senhor está dizendo: a ti, porém, eu vou preservar a vida, eu vou te salvar, porque eu vi confiança no seu coração. O rei ficou sob juízo, condenação. O escravo ficou sob liberdade e salvação. Romanos capítulo 9, irmãos, verso 16, o Senhor nos ensina: assim, pois, não depende de quem quer
ou de quem corre, mas de Deus de usar a sua misericórdia. Não depende de quem quer e de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Repetindo, quais as observações que temos desse capítulo de número 39 para concluirmos? Não despreze a palavra de Deus, não ignore a maneira de Deus agir. Na disciplina, Deus revela a sua justiça para redimir o culposo. Saiba que Deus salva Ebed-Meleque, o servo gentio, e não o rei. O rei é morto. Despreza a palavra, e Deus diz: se você desprezar, você vai ser morto. Ele desprezou e morreu. Se você permanecer na sua incredulidade, permanecerá morto espiritualmente. E o morto espiritualmente lá na frente vai receber condenação eterna. Se você estabelecer, ou se tiver a confiança, embora nós saibamos que a fé é algo que nos é imputado, Deus nos concede graça para crermos. Olha para nós com misericórdia, não dependendo daquilo que fazemos, daquilo que somos, mas dependendo daquilo que nós cremos. Esse Deus que nos imputa a fé por meio de Jesus, Ele há também de nos trazer a salvação, tal qual trouxe para aquele etíope. O gentio foi salvo e o judeu foi condenado. Isso nos faz refletir, irmãos, quanto nós precisamos aprender acerca da correção e da disciplina de Deus, mas também das oportunidades de Deus de nos trazer sempre a palavra de vida e salvação. E o meu desejo é que quando nós ouvimos palavras como essa, quando ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi lido aqui no capítulo 3. Como em Massá e Meribá, onde o povo provocou a ira do Senhor. Mas estávamos com corações sensíveis para falar: Deus, se eu estou agindo contrário à tua vontade, quebranta o meu coração, me traz de volta. Gente, é melhor a gente ir com o coração arrependido do que com o coração estraçalhado, derrubado, destruído. Ainda que destruído, mas voltando para Deus. Mas você não precisa estar tão destruído assim para voltar para o Senhor. Desde que você se arrependa e fale: Senhor, eu preciso andar na tua presença. E se você está sob a disciplina de Deus, de alguma forma, e nós sabemos quando nós estamos sob a disciplina de Deus, a correção de Deus. Nós sabemos. Você sabe, eu sei quando eu estou sob alguma censura de Deus. Deus está me tratando, me corrigindo, me adestrando. Nós sabemos quando estamos sob isso. Nosso coração tem que ser humilde o suficiente para nos submetermos à correção de Deus, não lutarmos contra o Senhor e esperar que Deus abrande a sua ira sobre nós. Já sabemos que já abrandou por meio de Jesus, e Deus nos trazer de volta a comunhão com Ele. E aí, irmãos, nós vamos entender o quanto João 3,16 é uma verdade, porque Deus deu Jesus ao mundo, entregou Jesus ao mundo, por amor a cada um de nós, uma missão de nos amar, a despeito de nós muitas vezes não o amarmos tanto quanto deveríamos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Pai Santo, olha para nós nesses dias de flagelo. Sabemos, mediante a Tua palavra, que o Senhor há de purificar a Tua igreja, como a noiva que está sendo adornada, preparada, sendo as suas rugas removidas, sendo, ó Deus, os seus traços carnais e mundanos removidos, sem manchas, sem ruga, nos preparando para aquele grande dia. E esse grande dia, ó Deus, vem pelo chamamento à morte, ou também pode vir quando o Senhor há de voltar para resgatar a Tua igreja, essa noiva a qual fazemos parte. Ó Deus, queremos ser como esses que passaram com firmeza e fidelidade por tempos de tribulação, mas fomos alvejados, tivemos as nossas vestes alvejadas no sangue precioso do Cordeiro. Pai, que o Senhor traga sobre nós essa consciência, traga sobre nós essa direção de que, ó Deus, o Senhor está nos preparando para esse grande dia, o grande dia
onde nós estaremos eternamente com o Senhor. Ó Deus, olhamos para trás e temos essas histórias de Nabucodonosor, da Babilônia, do povo hebreu, mas hoje somos a tua igreja, o teu povo, comprada pelo sangue precioso de Jesus. Ó Deus, trate-nos com graça e com misericórdia, corrija, ó Deus, quando estivermos andando erroneamente, ó Deus, para que possamos acertar, fazer a tua vontade, como as 5 virgens sábias, com as suas candeias cheias de azeite, preparado para o encontro com o noivo. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e as virtudes do Espírito Santo repouse sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus em toda a terra, agora e para todos sempre. Amém.